Boa noite a todos, meus irmãos. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco em mais uma reunião. Nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, por essa oportunidade bendita. Hoje nós teremos o Luiz Carlos, com muito carinho, aceitou o nosso convite, para falar um pouquinho da passagem que Paulo nos traz essa afirmativa: em tudo dai graças. Então ele vai falar isso para a gente. Antes de eu pedir o Paulo para fazer a prece para nós, eu vou ler hoje do livro que eu gosto muito, Abrindo Portas Interiores, uma lição do dia 16, porque a Eileen, ela escreve uma mensagem para cada dia neste livro. E hoje, no dia 16, ela falou para a gente o seguinte: Luiz, o que você está fazendo a respeito do que realmente importa nessa vida? Os seus valores estão corretos? Por que não aquietar-se e, em silêncio, estudar seus motivos e concluir se são os mais elevados possível? Só você e mais ninguém pode decidir isso. Pode até acontecer que você tenha que esperar por mim. Esse mim é Deus, né? Esperar por mim sem receber uma resposta imediata. Talvez você tenha lições importantes para aprender através do silêncio e da espera por mim, especialmente se você for uma pessoa impaciente e exigente. Por que inventar desculpas para si mesmo? Você sabe todas as respostas em teoria. Agora é a hora de colocá-las em prática e verificar como funcionam. Você jamais aprenderá essas importantes lições até testá-las pessoalmente. Por que não fazer isso agora e parar de perder tempo? Aprenda a corrigir os seus valores e organizar as suas prioridades. Permita que eu trabalhe em você e através de você. Paulo, faça a prece para nós, por favor. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até o mais alto, imaginar nosso grande Mestre Jesus acima de nós, derramando sobre todos nós a sua divina luz e nos ajudando naquilo que precisamos no momento, nos dando a força, o bom ânimo, a disposição de estarmos sempre seguindo este caminho de luz, é o caminho que nos leva à felicidade que tanto almejamos. Que o nosso irmão Luiz Carlos seja abençoado por todos os espíritos amigos nesta noite, seja bem intuído, bem inspirado, para que possamos receber dele tudo aquilo de bom que ele possa nos transmitir. E que nós saibamos estar com o coração aberto para abrigar o que de bom esteja chegando. E melhor ainda, fazer uso sempre que o momento estiver a nos pedir. Que essas bênçãos se estendam a todos os nossos familiares, a todos aqueles que estão acompanhando esta live, que nós saibamos a todo momento estarmos bem sintonizados com o mais alto, com pensamentos elevados, com a palavra, as atitudes coerentes com aquilo que a lei do Pai Maior pede que nós façamos. E vamos, através da prece que nos foi passada pelo grande Mestre Jesus, pedir licença para abrir os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Sabemos serem vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos de corações ajoelhados, Senhor, se conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. A palavra é toda sua, Luiz Carlos. Ok, então, Deus te abençoe. Boa noite a todos, né? Muito obrigado pela oportunidade, porque falar do Evangelho para nós, além de ser uma oportunidade, é uma grande necessidade nossa, né? Porque quanto mais nós falarmos naturalmente, mais nós trabalhamos mentalmente em direção à nossa renovação. Então, o conhecimento é o primeiro passo para a nossa mudança interior. Então, vamos aí refletir sobre essa passagem tão importante. Em tudo dai graças. Aí a primeira pergunta que vocês poderiam me fazer, né? Mas mesmo pela pandemia, né? É uma reflexão, né? Que a gente tem que fazer, porque na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, por essa resposta, nós podemos, vamos dizer assim, concluir que Deus está no comando de tudo. Né? Nós não estamos num barco aí, a revelia, né? Aí sujeito aos trancos e barrancos, né? Estamos completamente, vamos dizer assim, soltos, né? Nesse universo. Não, Deus está no comando. Então, a Terra, ela passa por esse momento de avaliação, de reflexão, uma oportunidade de mudanças, de perspectivas. Né? Vem à mente aqui, no livro Pão Nosso, uma lição denominada, né? Erros e insucessos, se não me engano, né? Ou êxitos e insucessos, melhor dizendo. Então, nessa lição, Emmanuel nos convoca a ver a presença de Deus, não somente quando nós temos sucessos nos nossos empreendimentos, nas nossas expectativas, né? Somos felizes com relação aos nossos empreendimentos, mas também dar graças a Deus no momento das dificuldades. Então, isso é uma dificuldade que nós temos, porque no momento da dificuldade, muitas vezes, a gente se sente desamparado por Deus. E a gente vê que vamos dizer que é um erro nosso, uma ilusão nossa, de não abarcar também uma visão mais espiritualizante. Porque Deus confia tanto em nós, porque muitas vezes as dificuldades que surgem são aquelas que nós temos condição de vencer, mobilizando a nossa vontade e as nossas energias positivas que adormecem muitas vezes no nosso íntimo. Porque Jesus vai dizer, desperta tu que dormes, no sentido de despertar essas energias maravilhosas que nós temos dentro do nosso coração. Quando tudo dá certo, dentro da nossa perspectiva, muitas vezes nós não nos lembramos de agradecer. Mas devemos refletir sobre isso, né? Esse é o nosso objetivo. Vamos trazer algumas passagens do Livro dos Espíritos também, do Evangelho, né? E pedimos aí a vibração de todos para que a gente possa absorver essas lições tão maravilhosas, né? Que nos são dadas por Deus e pelos Espíritos elevados que vieram nos ensinar a lei de Deus. Então, vou fazer uma apresentação, né? Essa aí é a paciência de vocês. Fazer aqui no PowerPoint.
Vocês estão vendo a imagem? Está dando para ver? Sim, está perfeito aqui. Então tá bom. Perfeito. Então vejam só, Jesus, né, em oração. Muitas vezes nós lemos no Evangelho determinadas passagens que Jesus se retirou para orar. Então, como nós podemos aí refletir sobre isso? Jesus, que é o Espírito mais puro e já esteve entre nós, muitas vezes se retirava para orar. Ou seja, ele fechava os olhos para aquelas dificuldades e se retirava, né, no seu mundo íntimo para entrar em conexão com Deus. Então, a religião, qual que é a função da religião? Né, vem do verbo religar em latim, que quer dizer ligar, né? Então, quando nós estamos em oração, né, uma oração sincera, nós estamos ali ligados a Deus. E isso é tão importante na nossa vida que muitas vezes nós esquecemos, né? De manhã levantamos às vezes correndo e esquecemos de orar a Deus pedindo a sua proteção, o seu amparo e a intuição dos bons espíritos para situações que nós vamos enfrentar. Então é muito importante que nós, né, tenhamos essa visão espiritualizada da vida, que ainda não temos completamente, mas que Deus está no comando de tudo, inclusive da embarcação chamada Planeta Terra. Então, como objetivo, nós pegamos lá do Livro dos Espíritos, a questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito como espíritos eternos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. Então nós, né, que fomos criados ali simples e ignorantes, naturalmente ligados muito mais à matéria, nós vamos avançando na nossa encarnação, no nosso progresso, e a cada encarnação nós damos um passo em direção à nossa espiritualização, à nossa condição que nos está preparada. Então depende de cada um de nós apressar ou não essa caminhada. Assim como numa escola existem aqueles alunos mais aplicados, existe também aquela turma que a gente fala que é a turma da cozinha, né? Que vai lá para trás e fica conversando, fica fazendo outras coisas durante a escola, durante a aula, né? E esse não seja o nosso objetivo, né? Que nós estejamos despertos e atentos. Então, na condição de desencarnados, muitas vezes, escolhemos as provas que vamos passar, de acordo com as nossas necessidades de evolução. Então, se eu usei, por exemplo, meu corpo em outras encarnações para desviar muitas almas, muitas pessoas do seu objetivo de elevação, pode ser que eu reencarne num corpo, vamos dizer assim, de aparência menos atraente para burilar esse meu sentimento. Né? Se eu nasci numa posição de maiores posses materiais, não soube aproveitar, talvez eu renasça com menos recursos. E assim por diante. De modo tal que a cada reencarnação nós damos um passo, né, mais largo ou menos largo em direção à nossa evolução. A Terra é um planeta de provas e expiações, e nosso estado aqui é provisório. Então, o que é passar por 50, 60, 80 ou 90 anos de aprendizado, às vezes enfrentando situações muitas vezes adversas, se a nossa alma sairá dessa experiência com mais luz, com mais consciência acerca da sua essência espiritual. Então, olha só a importância das provas.
as dificuldades que aqui passamos são escadas que nos levam à perfeição. Então, Emmanuel, num dos seus livros, ele comenta que, por exemplo, muitas vezes aqueles aparatos de construção, materiais de construção, andaimes, né, toda aquela ferragem, todo o material que é usado na construção, que são usados na construção, não são lembrados quando a construção, desculpa, né, passou uma moto aqui, quando a construção aparenta aquela perfeição. Então, nós estamos sendo trabalhados nesse momento, né, pela pandemia, pelas suas consequências, na nossa alma, nos nossos sentimentos. Temos aí o nosso espírito, né, luz, chama eterna criada por Deus. Temos o nosso corpo, instrumento de evolução do espírito. E tem o perispírito, que é o intermediário entre o corpo e o espírito. A cada encarnação, o nosso perispírito, né, tendo ali amealhado mais conhecimento, mais sentimentos, nós vamos ficando cada vez mais eterizados, esse perispírito cada vez mais tênue, de tal forma que chegaremos à condição de espíritos puros. Então, o corpo é um instrumento da nossa evolução espiritual. Quando Jesus coloca para nós cuidar do corpo e do espírito, porque naturalmente, se nós rebaixamos o nosso corpo e não temos para com ele a atenção devida, ele pode, né, podemos chegar ao plano espiritual antes do planejado. Mas, por outro lado, se eu só dou atenção, né, ao corpo e não cuido da minha alma, eu posso passar pela vida e chegar na condição de náufragos que tudo perderam, como está explicitado no Evangelho. Então, temos aí um balanço: cuidar do espírito, mas também do corpo. Né? Temos aí a escala espírita. Então, o nosso objetivo é chegarmos à condição dos espíritos de primeira ordem, né? Que são os espíritos puros, os que já alcançaram a perfeição. Mas estamos aqui, ainda temos, né? Ainda sentimos, eu falo por mim, ainda temos o predomínio da matéria sobre o nosso espírito, né? Propensão ao mal, ignorância, orgulho. Então, temos algumas questões a ser trabalhadas, né? A serem trabalhadas por nós. E essa nossa caminhada, né? Apressar essa caminhada ou alongá-la vai depender da nossa vontade, da nossa determinação, da nossa fé, né? Então, cabe a cada um de nós, usando o nosso livre-arbítrio, compreender que a nossa caminhada é uma responsabilidade unicamente nossa. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: cada um dará conta de si próprio a Deus. Então, muitas vezes nos cobramos do nosso próximo, mas temos que pensar sobre isso. A questão também 117, né? Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Então, depende de nós ou não? Ou Deus já preparou para nós essa estrada, né, da evolução? Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-lo e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Então, nós nos lembramos agora aquela passagem em que Jesus está sendo crucificado e do alto da cruz ele faz uma prece dizendo a Deus: ó Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois o nosso querido mestre completa: mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, mesmo naquele momento de dor, de extrema
agonia, vamos dizer assim, o mestre, ele dá testemunho de sua submissão à vontade de Deus. Quantas vezes nós nos questionamos, né? Por que isso foi acontecer logo comigo? Né? Por que essa situação, eu tenho sido tão esforçado para cumprir minhas obrigações, mas, ora, nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Então, passar aqui sem dar o nosso testemunho da nossa fé não seria condizente com as nossas necessidades. Então, que nós possamos enxergar nos impedimentos, nas dificuldades, vamos dizer assim, um esforço, né, uma condição para testar a nossa fé e a nossa submissão à vontade de Deus. Um teste para a nossa perseverança. E não que Deus esteja contra nós, né? Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que nós possamos refletir sobre isso. E nós elencamos aqui algumas causas, né, que certamente causam aflições. A perda de entes queridos, né? Nós sabemos que dentro da programação divina, cada um de nós tem seu momento de partida, de chegada e de partida, né? É a questão 872, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Motivação das ações do homem. Então, aquilo que nós podemos chamar de fatalidade está ligado, né, ao momento do nascimento e o momento e gênero da morte, como está nessa questão 872. Então, muitas vezes, né, nós vemos crianças, né, partindo antes do momento, para nós, né? Eu mesmo passei por uma experiência perdendo, a gente fala perdendo, né, o primeiro filho, né, com 7 dias de nascido. Então, para nós, né, isso foi um choque, né? Mas temos que sempre elevar o pensamento a Deus e buscar entender que cada um vai no momento certo. Então, o próprio Livro dos Espíritos explica que as crianças que partem em tenra idade significam um término de uma prova anterior. Então, vejam que a doutrina espírita nos dá esse consolo de buscar explicações, né, que muitas vezes no momento nós não entendemos, para as situações que nós enfrentamos. Então, tudo tem uma razão de ser. Decepções, ingratidão, afeições destruídas, né? Talvez no passado, quantas pessoas bem intencionadas nós podemos ter desviado, né, do seu caminho para Deus. Então, essas pessoas se apresentam muitas vezes no nosso campo de relações, às vezes na família ou no campo das relações afetivas. E nem sempre trazem para nós, né, ou se apresentam para nós conforme nós a deixamos. Então, muitas decepções, ingratidão, têm as suas explicações nas relações anteriores. Uniões antipáticas, né? Quantas vezes, né, nós nos ligamos a pessoas, né, que se nos apresentam de uma forma inicialmente e depois parece que se transformam. Então, a doutrina também explica essas uniões. Dificuldades materiais, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas tudo que eu faço não dá certo. Então, cabe primeiramente, né, dentro da visão que nos é trazida pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, se aquela falta, se aquela malogro, se aquele insucesso não foi derivado da nossa falta de sabedoria, de saber conduzir as coisas de uma maneira mais científica ou mais organizada. Então, são dificuldades que nós passamos, muitas vezes
pela nossa própria inexperiência, né, que pode nos servir de base para melhores coisas no futuro. Né? Nós vamos lembrar que o descobrimento, né, da lâmpada, como nós a conhecemos, né, ela foi feita por um cientista americano, Thomas Edison, e ele teve mais de 100 tentativas que não deram certo. Então o repórter perguntou a ele, Thomas Edison, mas o senhor teve mais de 100 fracassos? E ele disse, não, eu aprendi 100 maneiras diferentes que não deram certo antes de construir a lâmpada como nós a conhecemos. Então vejam, mesmo nos insucessos, nos nossos aparentes fracassos, nós podemos colher aprendizados extraordinários, que vão ser base para a nossa vida no futuro. Então, nada se perde dentro da criação. Enfermidades diversas. Muitas vezes as enfermidades são derivadas dos nossos excessos. Nós observamos na televisão muitas pessoas não darem, né, jovens, etc., não darem nenhuma bola para a prevenção contra as aglomerações, principalmente em ambientes fechados. Mas a própria ciência, né, a medicina, nos fala que a contaminação pelo vírus pode ser feita pelo ar. Então, seria prudente nós evitarmos ambientes fechados com acumulação de pessoas, porque certamente aqueles aerosóis, né, aquelas partículas aéreas, elas estarão ali no ambiente e é muito mais fácil nós nos contaminarmos. Então vejam que muitas vezes essas enfermidades são consequência das nossas ações. Então estejamos, né, atentos para cumprir a nossa parte. Dificuldades no relacionamento familiar. Então, isso também é explicado, né, pela doutrina, porque muitas vezes nós acolhemos no nosso campo familiar, no nosso raio de ação mais intenso, aqueles que nós prejudicamos no passado e também aqueles que têm afinidade conosco. Né? Nós não progredimos sozinhos, mas sempre em agrupamentos. São os espíritos chamados espíritos familiares, que a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, nos trazem esse conhecimento. Então, nós temos ali a obrigação, vamos dizer assim, os nossos deveres, né, junto a essas criaturas. Prosseguir, né? Também observamos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Então não tem mais o hífen, né? Então a gente corrigiu aqui embaixo. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, se nós hoje passamos por essas dificuldades, né, nos sentimos sensibilizados com as dores dos nossos irmãos que estão passando necessidades, não só materiais, mas também no campo espiritual, né, que nós possamos estender o recurso que nós tivermos para que realmente, né, essa necessidade possa ser diminuída. Então, hoje nós assistimos na televisão que os depósitos da Cruz Vermelha estão quase vazios, né, de gêneros de cesta básica, de alimentos, de água, etc. Então, será que nós não podemos dar uma pequena colaboração? Então, vamos pensar sobre isso, porque muitas vezes achamos, né, que a nossa necessidade, que a nossa dor é maior, mas em contato com os nossos irmãos mais necessitados, nós vamos observar dores incontáveis, que são realmente, né, situações ali bem aflitivas.
que muitos enfrentam com disposição e com fé. Então, não podemos, né, nos deixar esmorecer, né? Seja firme, né, a vossa fé, brilhe a vossa luz diante dos homens, diz o nosso querido mestre. Nós pegamos aqui também a lição número 11, né, do livro Boa Nova, sobre o Sermão do Monte. Justiça das aflições. Então, diz o nosso querido mestre, né, por palavra, né, trazida pelo nosso querido Chico Xavier: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam as ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então, as dificuldades pelas quais nós passamos nos trazem a realidade da vida nas suas diversas extensões. Né? Não é possível, no mundo de provas e expiações, nós termos todos os nossos desejos, anseios e sonhos realizados. Então, que nós possamos nos esforçar sempre, porque, naturalmente, Deus quer a prosperidade de todos nós, mas que essa prosperidade seja conseguida sempre com um trabalho honesto, né, com o amor aos semelhantes, no intuito, né, no objetivo de evoluirmos cada vez mais, e não no desejo egoísta, né, de se destacar, né, que seja assim. Nós pegamos também a quarta parte, né, do livro dos Espíritos, das penas e gozos terrestres, porque são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. Vejam que a própria Organização Mundial de Saúde, ela traz para nós, né, que 80%, aliás, 20% da humanidade passa por desnutrição. Então, nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas não têm o alimento necessário para a manutenção da sua sobrevivência. Então, por que isso acontece? Vamos buscar aqui, junto à espiritualidade. Nenhuma classe é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. Sofrimento está por toda parte. As classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a Terra um lugar de expiação. Então, nesse momento em que nós, né, estamos aí no 3º milênio, vendo a Terra ser promovida pouco a pouco ao mundo de regeneração, todos nós estamos sendo avaliados, né? O que nós podemos fazer a mais? O que nós estamos fazendo para contribuir para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para a diminuição da aflição aqui na Terra. Então, que nós sejamos, né, não heróis anônimos, né, vamos dizer assim, não heróis, né, como os espíritos mais puros, mas que nós possamos fazer a nossa parte, né, com relação aos deveres que nos são devidos. No Evangelho também, nós trazemos aqui do capítulo 27, pedi e obtereis, né, quando Jesus nos fala sobre como nós devemos orar, como devemos orar.
Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Então, nós destacamos aqui essa passagem de Jesus. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, ou em secreto. Então, Jesus nos convida a orarmos do fundo do nosso coração, a confessarmos a Deus as nossas dificuldades e buscarmos junto aos espíritos amigos os caminhos para nos libertarmos dessas dificuldades, desse egoísmo, né, e orgulho que está muitas vezes entranhado no nosso coração. Então, que nós possamos sempre lembrar que Jesus e a espiritualidade são os espíritos, né, que caminham conosco e estão sempre prontos a nos auxiliar, quando chamados de maneira sincera e devotada. Trouxemos aqui sobre a importância da oração na nossa vida, né, da terceira parte das leis morais, questão 660. A prece torna melhor o homem? Se nós somos, né, espíritos eternos e somos seres que emanam energias, né, e Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, se nós oferecemos a Deus a nossa prece sincera, nós entramos em comunhão com esse mesmo Deus. Então, nós vamos ver agora a resposta, né, da espiritualidade. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, podemos dizer que quando nós oramos, nós emitimos uma energia salutar, né, que vai de encontro aos espíritos superiores. E Jesus também nos fala em Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então, Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Então, daí a importância, né, de nós confiarmos em Deus, oferecendo naturalmente os nossos recursos, né? Faze a tua parte que eu te ajudarei. Nós lembramos aqui que Jesus, né, após o Sermão do Monte, os apóstolos, estava junto aos apóstolos, e eles preocupados: como vamos, mestre, oferecer alimentos a essa multidão? Porque já estavam lá ouvindo nosso querido mestre horas, há horas. Então o mestre, dando-lhes uma lição inesquecível, diz a eles: o que tendes? E eles fazem então uma coleta e conseguem 5 pães e 2 peixes. E Jesus, com esses recursos que eles apresentaram, consegue multiplicá-los e saciar toda a multidão, sobrando vários cestos, como está no Evangelho. Então, veja a importância de nós oferecermos uma base para sermos ajudados, né? Nós estamos em dificuldade no campo profissional, vamos
nos preparar melhor, fazer um curso de qualificação, preparar um currículo, né? Buscar junto aos amigos alguém nas nossas relações que possam indicar caminhos. Então, vamos mostrar coragem diante das adversidades e pedir a Deus que nos abençoe. Porque, segundo o nosso querido mestre, né, cada um será provido dos recursos que necessitar, né? O trabalhador fiel tem direito ao salário, diz o nosso querido mestre em uma outra passagem. Qual o caráter geral da prece? Continua Kardec junto aos espíritos. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, que tal, né, nós, durante a manhã, quando nós acordamos, agradecer a Deus a bênção de um novo dia, né? Podemos exercer ali, transformar aquele dia num ato de devoção, de trabalho, de aproximação com o próximo, com os nossos familiares, né? Algo construir de bom, de útil naquele dia. Porque trabalho é toda ocupação útil, como nos traz aí a doutrina espírita. Podemos orar por nós mesmos. Então, nós podemos orar por nós, para que nós tenhamos o equilíbrio necessário diante das adversidades. Podemos também pedir a Deus fortalecimento diante de determinadas situações, que são para nós adversas. Podemos orar pelos encarnados e pelos desencarnados. Então, quando nós, né, estivermos nas nossas orações, vamos lembrar também daqueles companheiros, amigos, parentes que já passaram, né, pelo fio da morte, vamos dizer assim, já desencarnaram, e vamos orar por eles. Podemos orar pelos espíritos sofredores. A prece os reanima, provocando neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. Certa vez, eles pegaram Chico Xavier, né, lendo aquelas páginas policiais, e o repreenderam. Mas, Chico, você fica lendo essas notícias ruins de assassinato, essas notícias trágicas, isso traz más vibrações, né? E o Chico, então, com a sua humildade, disse: eu oro também pelos criminosos, porque as vítimas muitas vezes são lembradas pela maioria das pessoas, mas os criminosos quase nunca o são. Então eu faço também orações por eles. No Evangelho, capítulo 27. Eficácia da prece, né? Vemos aí no Evangelho, no capítulo 27. Item 5. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Jesus, Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por quê? Porque a nossa mente, ela emite vibrações. Podemos falar de ondas eletromagnéticas. Essas ondas, né, essas irradiações, elas viajam no espaço e, de acordo com a nossa vibração, com a nossa intensidade da nossa prece, vão encontrar espíritos que vibram na mesma direção, na mesma sintonia. Então, se nós fazemos uma prece à distância, como muitas vezes nos centros espíritas agora, estão sendo feitos tratamentos à distância. Quando nós pensamos em alguém com intensidade, essa pessoa muitas vezes recebe essa energia benfazeja, que vai transformar, como está no capítulo 4 do livro A Gênese, moléculas, né,
vamos dizer assim, malsãs, moléculas enfermas, em moléculas saudáveis, repercutindo até mesmo na saúde daquela pessoa. Então, vemos que essas vibrações são importantíssimas. Cada um de nós traz uma bagagem de energias que podem ser, vamos dizer assim, movimentadas para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Então, é muito importante que nós estejamos vigilantes, né? E que possamos ser instrumentos da bondade de Deus, mesmo diante da nossa pequenez. Veja só, o Evangelho de Chico Xavier. Então, na lição 322, né, que pedimos, um amigo espiritual nos diz que, nos fala Chico, enquanto nos contentamos com o pão de cada dia, nós estamos sempre felizes, porque amamos a vida simples, aprendendo a conhecer a beleza natural. Mas da manteiga em diante, ou seja, muitas coisas, né, que nós muitas vezes não conseguimos, eu gostaria de ganhar na Mega Sena sozinho. Então vejam vamos dizer assim, nosso objetivo, a nossa ambição desmedida. Né? Será que se nós ganharmos, realmente nós vamos repartir aquela fortuna com os mais necessitados? Então, são reflexões que muitas vezes temos que fazer. Por que nós não ganhamos, né? Porque muitas vezes a espiritualidade não nos dá não nos permite passar por essa dificuldade no campo espiritual. Então, cada um tem o recurso, né, que lhe é devido. E o próprio Chico Xavier, nesse mesmo livro, o Evangelho de Chico Xavier, ele vai dizer que para fazer a caridade, ninguém precisa sair do lugar em que se encontra. Então, nós podemos fazer a caridade com os recursos materiais que nós dispomos no momento. Como pedimos? Maneira de orar. A prece deve ser inteligível, ou seja, deve ser compreensível. Eu me lembro de minha mãe contar, né, que antigamente as missas da Igreja Católica eram rezadas em latim, eram feitas em latim. E sabemos que muitas vezes, muitas pessoas não tinham esse conhecimento. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade coloca para nós, e Kardec também, que a prece deve ser inteligível, ou seja, deve fazer vibrar, né? Pode ser uma prece decorada ou não, mas ela deve fazer vibrar. Então, cada palavra deve ter um sentimento que apoia aquela ação. A prece do dia é o cumprimento dos nossos deveres, sem exceção de nenhum. E trouxemos aqui também, para a nossa reflexão, oração e renovação. A lição 348 do livro Evangelho de Chico Xavier. Em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os bons espíritos. No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para as dificuldades que estejamos enfrentando. Então, gente, a prece, ela vai atuar como se nós estivéssemos numa região montanhosa, né, com muitas nuvens, muita neblina. Então, os espíritos não vão nos tirar daquela situação de uma maneira milagrosa, mas a prece vai fazer com que se acenda um farol que vai clarear o caminho que a gente deve trilhar para vencer aquela neblina, aquela dificuldade. Então vejam que são recursos maravilhosos que nós não podemos dispensar de maneira alguma. Então cultivar a prece
né? Antes de dormir, por exemplo, fazer uma oração, fazer um agradecimento a Deus, fazer uma reflexão sobre o nosso dia, em que nós podemos melhorar, como nos recomenda Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Conhece-te a ti mesmo, né? Então, que possamos fazer de cada dia, de cada noite, por exemplo, um momento de reflexão, de prece, de elevação do pensamento. Em torno da prece. No livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1, né, esse livro inicia-se com uma comovedora prece feita por Evelina, uma jovem de 14 anos. Então, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, né, da coleção de André Luiz, Evelina é uma jovem, né, que está no seu lar e ela presencia uma situação de muita dificuldade, porque o seu pai casa-se uma segunda vez com uma senhora de nome Zumira, e ela, então, passa a ser, vamos dizer assim, a sua madrasta, né? E acontecem fatos mais ou menos dolorosos que trazem uma grande comoção, uma grande tristeza para o lar. E ela, então, pede, nessa prece, que a espiritualidade possa auxiliar. Na verdade, ela pede também para a sua mãezinha, né, porque é o segundo casamento do seu pai, e para que ela possa auxiliar do plano espiritual. E isso vai desenvolver todo um auxílio do plano espiritual para responder, atender aquela comovedora prece feita por essa jovem. Então, o ministro Clarencio, a respeito da prece, ele vai dizer: a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, vejam que nós vamos ter o resultado da nossa prece segundo as nossas finalidades. Então, Jesus, né, a espiritualidade amiga, está sempre atenta às nossas necessidades, né? E também, né, nós vamos lembrar as respostas do alto, né, as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Está em Filipenses, no capítulo 4, versículos 12 a 13. Então, Paulo nos remete, né, nos lembra essa potência, essa força que nós trazemos adormecida no nosso íntimo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, isso para nós daria um sentimento de poder tudo, né? Podemos pedir mansões, aquisição de Mercedes, aquisição de tudo quando nos é possibilitado no campo da terra. Mas o mesmo apóstolo Paulo também, né, um pouco avante, nessa mesma carta aos Filipenses, ele vai trazer para nós: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso quer dizer que nós podemos pedir o que nós quisermos, mas Deus vai prover aquilo que são as nossas necessidades, verdadeiras necessidades. Por isso que nem sempre nós logramos êxito nos nossos pedidos, nas nossas preces. Porque às vezes eu peço uma coisa, mas a minha necessidade, às vezes, é menos do que aquilo. Então, Deus vai prover as nossas necessidades. Por isso que Jesus coloca na prece, né? Na prece do Pai Nosso, né? Dai-nos, né, o pão de cada dia.
Então, pão significa aí aquilo que nos é necessário. Poder da prece: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Então vamos confiar na prece, vamos confiar na espiritualidade diante de qualquer situação, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas quanto mais eu rezo, mais pior fica a situação, né? Mais capeta aparece, alguma coisa assim. Não, né? Vamos orar com fé, mas que seja feita a sua vontade, Senhor, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, diz o nosso querido mestre no momento da crucificação, mas que se faça a vossa vontade e não a minha. Então Jesus é obediente diante daquela situação que ele estava enfrentando. Então, em tudo dai graça. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vê o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 18, versículos 20 e 21. Então, que nós possamos refletir que esse reino de Deus é uma construção íntima, né? Quando nós estivermos bem alinhados com Deus, com a sua vontade suprema, nós estaremos ali aptos a sentir esse reino de Deus na nossa intimidade. Então isso é uma conquista, né, que nós devemos empreender todos os nossos esforços. E é por isso que Paulo, né, no livro Palavra de Vida Eterna, na lição 113, Emmanuel coloca a lição agradeçamos sempre, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. Então, mesmo que nós, né, estejamos passando por dificuldades, né, que nós possamos manter a fé, né, e a confiança no nosso coração. Né, nada de desanimar, achar que nós estamos derrotados, que aquela situação é intransponível, que nós não temos recursos para vencer. Né, que possamos refletir que Deus está conosco. A espiritualidade, né, está também vibrando para que a gente possa vencer. Então, né, que Jesus fica aí as nossas reflexões, né, agradecendo aí a espiritualidade amiga, né, a oportunidade de estarmos juntos em plena terça-feira de carnaval, né, e que nós possamos, né, fazer que o carnaval é uma alegria, né, que nós cultivemos essa alegria na nossa intimidade, mesmo diante das provas, né, porque sem as provas nós não avançamos para outros estágios que estão preparados para todos nós. Né? O aluno, para ser promovido, né, ou mesmo em cargos, né, na administração pública, ele tem que passar pela prova de qualificação. Podemos dizer que nós todos estamos aí para sermos aí avaliados, né? Que Deus nos fortaleça, então. Agradeço a oportunidade, né? Espero aí ter contribuído para essas reflexões. Obrigado, então, a todos pela paciência. Luiz, nós aqui te agradecemos a disponibilidade. Hoje eu tinha até esquecido, porque os espíritos devem estar muito felizes com essa harmonia, essa tranquilidade, na maioria do Brasil, pelo menos, né? Pelo menos essa harmonia. Né? Sim, a gente sente uma vibração melhor. E o agradecer, a gratidão sempre, ela é muito importante, porque você já deve, eu não sei se foi você que eu já ouvi falar, mas e também eu já li a respeito, as universidades, né, na Inglaterra, nos
Estados Unidos e aqui algumas associações médicas, e nos livros espíritas, né, mas eu estou falando mais da ciência. O estudo sobre as pessoas que são gratas, as pessoas que agradecem. Essas pessoas passam pelas dificuldades mais leves. Não é que a pessoa não vai morrer, né, não vai ficar sem dinheiro, nem nada. Ela sofre menos. A prova dela é mais rápida, né? E eu estava lembrando de uma frase, eu não sei quem falou, mas, em qual livro que eu li, fala, a dor só é necessária enquanto há necessidade do aprendizado. É verdade. Né? É verdade. Então, quando a gente aprende a agradecer, eu acho que tudo passa mais rápido, né? É mais suave. Até o desencarne é mais suave. Eles falam que a morte das pessoas que têm um tipo de espiritualidade, de gratidão nos hospitais, e eles fizeram essa pesquisa, é mais suave. Com certeza, né? A gente nos apresenta isso, né? E a ciência, ela já comprovando que a espiritualidade do ser, né? As pessoas que têm algum tipo de espiritualidade, manifesta qualquer religião que seja, ela passa melhor pelas suas provas. É bom a gente, né, ter isso também comprovado pela ciência, para as pessoas que não têm nenhuma religião começar a se ligar, né? Se ligar com o alto e ver a necessidade da gente crer que Deus está no comando, como você falou. Exatamente. Dessa chamada Terra. Muito obrigada, viu, Luiz? Eu quero agradecer a oportunidade, viu? Muito obrigada. Nós vamos chamá-lo novamente para estar aqui conosco. Nós vamos agradecer a todos que estão nos ouvindo, agradecer àqueles que vão nos assistir depois, agradecer a Deus, nosso Pai maior, pela oportunidade, convidar vocês para estarem aqui na próxima terça-feira, estudando conosco sobre o Apocalipse. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca lá no site, lá no WhatsApp para a gente, passar para o Paulo Benuti. Vamos estudar o Evangelho. Afinal de contas, lá Jesus, no Espírito da Verdade, no capítulo 7, do Cristo Consolador, ele nos convida, né? Ele fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então é bom a gente ter conhecimento. E em agradecimento a todos vocês, agradecendo ao Luiz Carlos, e pelo tema de hoje, né, sobre dar graças a tudo, nós vamos finalizar nosso estudo de hoje com a prece de gratidão do Emmanuel. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, agradecendo por tudo e ouvindo essa prece dele. Pelo apoio no lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor que me proporcionas, através dos entes queridos que me confias. Obrigada, meu Deus. Obrigada, amigos, e até a próxima terça-feira. Gratidão a todos.